Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para conversar a respeito dos profetas, os profetas menores, aquilo que os judeus chamam de os 12, porque todos eles juntos acabavam fazendo um único pergaminho com 12 profetas. Já passamos pelo profeta Oséias, já passamos pelo profeta Joel, Amós, agora quero conversar com vocês a respeito do profeta Obadias. Eu sou Cláudio Carvalho, estou aqui representando a Rádio Transmundial e também o Mesa Preparada. Espero que você continue com a gente nesse caminho. Se quiser convidar mais gente para estar junto, para participar disso, fique à vontade, porque cada vez eu creio mais que o Espírito se manifesta na comunhão. Não é bem no nosso estudo da Bíblia que o Espírito se manifesta. O Espírito se manifesta quando nós nos reunimos em nome de Jesus para ler aquilo que é Ele mesmo, a palavra escrita. Falando a respeito do profeta Obadias, se você quiser inclusive deixar aberto lá, nós temos o menor escrito de toda a Bíblia, menor volume escrito num livro ou numa carta, menor até do que Filemão. Obadias é um profeta que a gente sabe pouco. Muito pouca coisa dele. Há uma tradição entre os judeus, há uma tradição entre os hebreus que diz que Obadias é aquela figura meio mordomo nos dias do rei Acabe, que protegia os profetas do Senhor contra a esposa de Acabe, Jezabel, que queria acabar com todos eles, mas essa é uma tradição. Não podemos dizer que é essa a realidade, mesmo sendo o nome dessa pessoa Obadias, porque Obadias é um nome relativamente comum. Isso não interfere em nada na nossa leitura, absolutamente nada. Mas o fato é o seguinte, Obadias diz assim, capítulo 1, versículo 1. Aliás, só tem um capítulo. Visão de Obadias. E aí eu queria até abrir um parêntese aqui com vocês. Quando nós começamos essa nossa jornada, essa nossa caminhada a respeito dos profetas, eu comentei com vocês que o profeta é a boca de Deus e o arquétipo disso a gente viu lá no caso de Arão e Moisés. Mas o profeta também é aquela pessoa que sente o que Deus sente, que tem uma sensibilidade semelhante à dos artistas. Por essa razão, inclusive, nós estamos aqui hoje gravando numa galeria de arte. E é surpreendente, porque eu tenho convidado algumas pessoas para estar junto comigo nesses lugares, uma galeria de arte, uma amostra de música, uma peça de teatro, a quem sabe ouvir uma orquestra sinfônica, com o objetivo de criar sensibilidade para a arte. Porque a minha leitura é de que, à medida que nós vamos nos sensibilizando para a arte, nós também vamos ganhando sensibilidade para ler os profetas. A leitura dos profetas não é uma leitura fácil, eu sei, até porque quase todo o escrito dos profetas tem como seu gênero literário a poesia. E nós realmente não estamos acostumados à poesia. Cada vez mais, e à medida que nós vamos nos intelectualizando, nós temos uma tendência de correr para um mundo que é muito lógico, muito cartesiano. A poesia é a linguagem que nos leva adiante. A poesia não é para ser entendida, a poesia é para provocar, para impactar, para sensibilizar, assim como o artista. E aí, nesse caso, no caso do profeta Obadias, ele começa dizendo, visão de Obadias. Nós estamos numa galeria de arte aqui e um dos artistas que está expondo aqui, está expondo exatamente a sua visão, que não é necessariamente a minha, mas me interessa saber qual é a dele, para quem sabe sentir o que Deus sente através dele. E aqui Obadias vai trazer para a gente também uma visão, só que com um detalhe diferente, porque diz assim, visão de Obadias, assim diz o soberano Senhor a respeito de Edom. Então, diferente do que a gente viu até aqui, nós temos um profeta que vai se levantar para trazer uma palavra não para Israel, não para Judá, mas para Edom. Isso é muito interessante. O profeta diz assim, nós ouvimos uma mensagem do Senhor, um mensageiro foi enviado às nações para dizer, levante-se, vamos atacar Edom. Quem são os edomitas? É bom que a gente entenda isso, até para a gente expandir a nossa visão. Edom vem de Esaú. Em outras palavras, nós temos aqui o povo que surge através do filho predileto, do filho favorito de Isaac. Imagino que você deve lembrar, Isaac teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú era o filho favorito. E aí algumas coisas muito interessantes vão acontecendo à medida que nós vamos lendo aquilo que um autor recentemente chamou de os outros da Bíblia. Muito legal essa expressão, porque os edomitas, ou seja, a descendência de Esaú, ela é caracterizada lá em Gênesis de maneira muito semelhante à descendência de Jacó. É bom que a gente entenda que há um só Deus, há um só Senhor de todos, não há 2 deuses, não há um Deus dos edomitas, não há um Deus dos muçulmanos, não há um Deus dos cristãos, não há um Deus dos judeus, só há um Deus, um único Deus, Criador de todos. E esse Deus age quando quer, da maneira que quiser,
falando através de quem quiser, para quem quiser. E nesse caso especificamente, está falando para os edomitas, ou seja, está falando para o povo que surge de Esaú, o povo que surge com Edom. Muito provavelmente, o último edomita conhecido, já nos dias do Novo Testamento, é exatamente aquele rei, um rei edomita, ou se você preferir, idumeu, que manda matar os recém-nascidos ali que poderiam tirar o lugar dele do trono, exatamente Herodes, mais conhecido como Herodes o Grande. Aliás, o maior construtor na história de Israel. Muito provavelmente as obras que ele deixou são obras mais suntuosas e mais profundas do que as que o próprio Salomão deixou. E era um idumeu, ou se você preferir, era um edomita. Os edomitas são muito interessantes porque muito recente, muito cedo na história deles, eles já apresentaram um sistema monárquico como sistema de governo. Muito cedo eles começaram a trabalhar com os reis e viveram quase o tempo todo de forma muito pacífica em relação aos israelitas, em relação aos judeus, em relação aos seus irmãos. Algumas coisas são muito interessantes a respeito desse povo. Por si só, isso valeria uma reflexão nossa, porque mais recentemente os arqueólogos têm descoberto muita coisa a respeito dos edomitas. E a primeira, que talvez possa te surpreender, é o seguinte: não há vestígios de politeísmo entre os edomitas. Olha que coisa. Aliás, não há vestígios nem de idolatrias, como a gente encontra de uma forma geral entre os mesopotâmios, entre os caldeus, entre os cananeus, entre os egípcios e até no povo de Israel. Entre os edomitas, não. Interessante isso, Isso por si só já valeria a pena uma conversa. Outra coisa muito relevante a respeito desse povo é que esse povo construiu uma boa parte das suas cidades nas montanhas, aquilo que a gente lê na Bíblia como as montanhas de Seir. As montanhas de Seir são sempre associadas ao povo edomita. E nesse lugar, eles construíram cidades que a arqueologia recente encontrou, como por exemplo a cidade de Petra. Sugiro a você, depois digita na internet aí, cidade de Petra, para você ter noção do que esse povo foi capaz de fazer do ponto de engenharia naquela época. É algo surpreendente, algo assim que a gente poderia comparar com muita coisa que os egípcios fizeram, que aqui nas Américas a gente vê com os maias, os astecas e assim por diante. Esse povo tinha uma habilidade muito grande também dentro da engenharia. Só que ao fazer isso, aconteceram duas coisas. A primeira é que esse povo começou a se sentir muito protegido, um povo aparentemente sem vulnerabilidade, muito guardado. E uma outra coisa acompanhou, e aí eu queria te chamar para ler junto comigo, Obadias 3, capítulo 1, só tem um capítulo, versículo 3. O orgulho do seu coração o tem enganado. Você que vive nas fendas das rochas e na sua elevada morada, que diz a você mesmo: quem pode me perturbar? Olha que coisa, como aquele povo conseguiu o desenvolvimento de uma arquitetura, de uma engenharia em que cidades inteiras eram encravadas na rocha, aquilo num certo sentido era mais difícil de ser invadido do que uma cidade fortificada, ou seja, uma cidade murada. E isso fez com que o povo tivesse muito orgulho das suas obras. E aí vem um segundo ponto. Também diz assim: por acaso, naquele dia, declara o Senhor, não destruirei os sábios de Edom e o discernimento dos montes de Esaú, ou Monte Seir, se você preferir. O povo edomita é caracterizado em todo o momento da antiguidade como um povo sábio. Isso é muito interessante. Talvez você não saiba disso, Jó era um edomita, assim como seus amigos. Então, quando a gente olha para Elifaz, amigo de Jó que vai até lá, ele sai de uma cidade edomita e vai encontrar com Jó. Nos dias de Jeremias, muito tempo depois, mais próximo inclusive dos dias do profeta Obadias aqui, quando Jeremias vai falar dos edomitas, fala a respeito da sabedoria deles. Esse é um povo marcado por um tipo de arquitetura, por um tipo de engenharia, ou seja, um povo marcado por uma qualidade científica acima da média do seu tempo. Também marcado por um tipo de conhecimento, de sabedoria acima do seu tempo. Só que isso fez com que esse povo se tornasse um povo orgulhoso. E a expressão do texto é: o orgulho do seu coração o tem enganado. Muito bem, mas até aqui, nada demais. O que esse povo fez tão demais assim para merecer receber da parte de Deus uma profecia assim tão pesada, O que esse povo fez para merecer da parte de Deus uma palavra tão forte?
como essa que a gente vê aqui. O que eles fizeram foi o seguinte, versículo 12. Você, Edom, vocês, edomitas, você não devia, presta bem atenção nisso, você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça do seu irmão. Não devia ter se alegrado com a destruição do povo de Judá. Não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição. Se você quiser, a gente pode desenvolver, você pode olhar com mais cuidado o que acontece aí, você pode ir acompanhar lá. Há várias vezes essa expressão, várias vezes a expressão você não devia, você não devia. É um capítulo curto, né? Um único capítulo, e a gente vai perceber isso várias vezes. Nosso amigo Paulo Júnior tem uma expressão que eu acho muito legal e ela traduz muito. Paulo Júnior diz assim, há coisas que nós fazemos que são constrangedoras e há coisas que nós fazemos que são comprometedoras. Não tem coisas que nos fazem passar vergonha, mas tem coisas que vão além de um determinado ponto. E nesse caso, especificamente, qual foi o ponto a ser atravessado? É que os edomitas olharam para o dia da desgraça dos judeus e olharam para isso com satisfação, olharam para isso com alegria. Então veja, o texto vai contar a respeito do momento, por exemplo, em que Nabucodonosor entra e destrói Jerusalém. Os edomitas, ou seja, os irmãos, olharam para aquilo e gostaram. Gente, é bom a gente ter noção do adoecimento, do tipo de patologia que o orgulho pode levar cada um de nós. À medida que esse povo foi avançando cientificamente, à medida que esse povo foi desenvolvendo a sua sabedoria, cresceu junto o orgulho, cresceu junto a arrogância. E essas coisas são patológicas, elas são doentias. Por que eu estou dizendo que são doentias? Ora, um ser humano que olha para outro ser humano na sua desgraça e tem prazer e se alegra, é um ser humano adoecido. E o texto diz que esse adoecimento veio por causa do orgulho, veio por causa da arrogância, exatamente por causa dos seus avanços científicos, por causa da sua grande filosofia sendo desenvolvida e reconhecida em todos os lugares. Então veja, é uma mensagem que não muda, continua falando com a gente ainda hoje. Só uma pergunta. Eles, diferente do judeu, profeta, que a gente não fala sobre idolatria, fala justamente sobre o orgulho. Exatamente. Os profetas, cada um vem apresentar uma vertente nesse sentido. Então, um fala sobre idolatria. Seguramente as mensagens, elas têm conexões, elas têm pequenas semelhanças, mas todas elas são muito diferentes. Sim, você falou pra gente no começo que o profeta, ele é como um artista, ele não é um plano cartesiano, mas ele vem pra te impactar. Qual foi o impacto, assim, na sua opinião, que você vê sobre a mensagem, a entrega desse... Obadias. O que mais te impactou? Seguramente, ele percebeu um povo que avançou na sua ciência, avançou na sua filosofia e nem por isso melhorou enquanto ser humano. E por que eu digo que não melhorou? Porque ele foi capaz de olhar para o ser humano do lado e ter prazer na desgraça. Significa que, apesar de ter avançado tanto na ciência e na filosofia, ele não avançou por dentro. Isso é forte, né? Isso é forte.